Fala turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast dos esportes aos negócios. Flávio, apresenta o nosso convidado. Meu grande amigo Rodrigo Barros. Rodrigo, não foi fácil trazer ele aqui não, hein? O cara tá voando, molequinho. O cara tá voando, meu. Literalmente, né? Literalmente. Um dia eu liguei, Rodrigão, vamos fazer uma reunião. Ele falou, amanhã eu tô em Recife, amanhã eu tô em Orlando. Tá voando mesmo. Rodrigo é empreendedor, CEO e fundador da Boali, palestrante, da mentoria, ele é meu mentor também, triatleta, marido da Mari, que é o mais importante, pai do Rodriguinho, né? Faz um pouco de tudo, né, Rodrigão? Rodrigão, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Flavião, Marquinho, prazer estar aqui. O nome do podcast, para mim, ele é muito convidativo, né? Porque o esporte, para mim, sem dúvida, foi o grande formador que eu tive na vida. Evidentemente que eu avalio meus pais como o grande pilar da minha formação, é evidente, da minha educação, mas o esporte, ele enraizou valores importantes na minha vida, né? O esporte me trouxe disciplina, o esporte me trouxe resiliência, o esporte me fez conviver com a dor e com o caos, né? É impressionante a capacidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida de viver com o caos. E, de alguma forma, até promover o próprio caos, entendendo que aquele caos me trazia evolução. Então, essa zona de desconforto no esporte, ela faz com que você possa evoluir. E quando você aprende a conviver com isso, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, isso te traz cada vez mais abundância. Então, é um prazer estar aqui. Legal. Rodrigão, eu já passei várias histórias com o Rodrigo muito, muito bacanas, né? E uma delas foi de quando você começou a fazer o triatlo. Verdade. A gente estava almoçando ali com o Rafael Falsarella, que já veio aqui, triatleta, vice-campeão mundial de triatlo, cara do Ironman, uma máquina. E aí o Rodrigo chegou para almoçar ali com a gente. Ô, Rodrigo, deixa eu apresentar o Falsarella e tal, triatleta, vai ter agora o Tricamp, né? Acho que era na segunda-feira, o Tricamp começava na sexta. Era assim, é isso mesmo. E aí ele falou assim, como assim Tricamp? Como assim? Como é que funciona isso? Você acha que dá para eu participar? E o Falsarella todo educado, falou, lógico, dá pra participar sim. Você me empresta uma bike, o Rodrigo falou. Te empresta, então tá bom, eu vou. E a tua vida é assim, né, Rodrigo? Isso é, se eu vou pra fazer, eu vou lá e faço, e de repente você virou um triatleta, fez meio Ironman, você fez muita prova já, né? Sabe uma coisa, Marquinho, Flávio, quem nos assiste, a gente muitas vezes tem medo do desconhecido. O ser humano, um dos maiores sentimentos, aliás, o principal deles e aquele que é mais capaz de nos travar, na verdade, é o medo, né? Eu sinto medo de algumas coisas, o Flávio de outras, o Marquinho de outras. Você que está assistindo sente medo de outras coisas. E o medo do desconhecido, ele é muito frequente. E é justamente no desconhecido que você vai aprender algo que você ainda não aprendeu. É justamente no desconhecido que você vai ter uma evolução que você ainda não teve. É justamente no desconhecido que você vai viver algo novo. E a oportunidade de viver o Tricamp e o triatlo era justamente isso. Então, Flavião, eu não pensei, por exemplo, o que poderia me tirar ali daquele final de semana do Tricamp. E assim, era um carnaval, só pra gente lembrar. Carnaval, a minha família mesmo. estava vindo pra cá, né, pra Ribeirão Preto. Mas uma das coisas que eu pensei foi, puxa, eu nunca fiz esse esporte. Pensou que bacana eu ir lá, o tanto que eu vou aprender nesses 4 dias? E foi muito curioso, porque no começo acho que o Rafa falou educadamente, mas de alguma forma ele até achou que eu tava brincando, né? Só que sexta-feira, 7 da noite, eu tava lá. Sábado eu tava na pista correndo. Depois da pista foi engraçado, porque a gente fez a corrida de manhã e à tarde foi nadar. Aí domingo tava lá na programação, pedal. Eu falei, tá bom. Aí domingo à tarde mais uma atividade. Segunda de manhã outra atividade. Eu falei, uau. Terça de manhã triatlo. Eu falei, caramba, então eu começo na sexta-feira, na terça eu já vou fazer meu primeiro triatlo. Foi exatamente assim. Foi um triatlo sprint, evidentemente, onde eu nadei 750 metros, pedalei 20 km e corri 5 km. Foi um triatlo sprint, mas foi assim que eu comecei. Então, acho que primeiras mensagens que eu gostaria de deixar aqui, Marquinho, Flávio, e para você que nos assiste, é justamente que você entenda que é no desconhecido que você vai evoluir. E quando você entende isso, você se predispõe a viver esse desconhecido. Você predispõe a viver algo novo que vai te trazer uma evolução. Imagina, Marquinho, você todos os dias acordar entendendo que o seu dia tem sim um planejamento, o seu dia tem sim ali as suas prioridades, mas que eventualmente
vai ter um espaço no seu dia que vai ser um espaço do desconhecido. Rodrigo, você concorda que o esporte te ajuda a materializar isso? Porque uma coisa é falar o seguinte, como que eu treino o meu desconhecido? É verdade. Agora, eu tô lá treinando jiu-jitsu, deixa numa academia de alguém, vamos fazer um treino diferente? De uma pessoa que eu nunca vi na vida. Muito. O esporte te ajuda a materializar o desconhecido? Olha que curioso, nesse treino, Flavião, do sábado à tarde, lá no Tricamp, Marquinhos, o treino era de natação. E assim, eu sabia nadar, mas assim, sabia não me afogar, não nadar. Né? E aí... Sabia não se afogar? Sabia não me afogar. E quem deu aquela aula foi o Arruda. O Arruda, treinou a turma da seleção brasileira. O Arruda nada desde moleque. Ele é uma máquina na água. E é um baita professor que tem uma didática incrível. Né? Aliás, eu acho que ele é muito parecido com você, Flávio. O Flávio tem uma didática muito bacana. Muito bacana. O Flávio, ele sabe ensinar. Né? Ele sabe passar, transferir, compartilhar conhecimento. E o Arruda é justamente assim. E aí o Arruda fez o seguinte. Ele falou, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão puxar o ar e abraçar a perna. Só isso. Deixa lá, faltou ar, você sobe, acabou. Beleza, puxou o ar, abraçou a perna e tal. Pô, coisa muito simples. Até aí tá tudo certo. Segunda coisa, ele falou, agora, vocês viram que vocês ficaram em cima d'água? Vimos, então tá bom. Agora vocês vão puxar o ar, vão abraçar o joelho e vão soltar o ar. O que acontece? Você afunda. Soltou o ar, afunda. E aí ele falou, legal. Perceberam isso? Percebemos. Agora, por que quando vocês estão nadando, enquanto você está dando abraçada antes de subir para poder respirar, você está soltando o ar? Você percebe que você vai carregar um arrasto maior? Você percebe que você, quando solta o ar, afunda, e quando você afunda, a força para navegar é maior e a velocidade é menor. Então o gasto de energia, o consumo de energia é maior e a performance diminui. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de soltar o ar na hora errada. Cara, aquilo me deu um clique. Simples, né? Simplificando tudo. Porque natação é respiração. E aquilo me deu um clique, Marquinhos. Sabe o que eu fiz, cara? Chegou na segunda-feira, na reunião da quarta-feira de cinzas, inclusive, às 14 horas, eu reuni todo mundo do time e falei o seguinte, galera, eu quero que vocês, mais uma vez, olhem para todos os processos de cada um. Todos, 100%. E aí lá a gente divide processos, depois de processos vem as etapas e depois das etapas vem as atividades. Então, como que isso fica na prática? Vamos imaginar que a gente tenha 10 processos, né? Desses 10 processos, geralmente você vai ter ali mais etapas do que processos, porque cada processo pode ter 2, 3 etapas. E as atividades é o que você mais tem, porque cada etapa ela pode ter 2, 3 atividades. Então você vai ter muito mais atividade. Como é que você faz para eventualmente eliminar um processo? E aqui eu quero deixar uma frase para você que está assistindo. Presta atenção. Simplicidade é a mãe da escala. Simplicidade é a mãe da escala, simplicidade é a mãe da execução. Se você quer ser um grande executor, se você quer escalar os seus negócios, você precisa entender que tem que ser mais simples. Se você quer escalar a tua performance no esporte, você tem que ser mais simples. Então presta atenção. O que eu fiz? Revisamos todos os processos. Naquela quarta-feira foi todo mundo escrever. Na segunda-feira todo mundo voltou lá. E aí a gente olhou. Processo, etapa, atividade. E aí, qual era o grande objetivo? Eliminar atividades para eliminar etapas para eventualmente conseguir eliminar processos. Menos é mais. Certo. Cara, O triatlo fez você abrir essa... Por conta daquele treino de natação no Tricamp com o Arruda. Olha que doido. Insight ali para você rever todos os processos. Rodrigão, eu tenho uma aula minha, que eu acabei de lançar, o Mestre dos Tatames, que é o simples que funciona. O simples que é eficaz, o simples que funciona. E a diferença é muito grande, meu. É muito grande, porque todas as vezes, numa aula de jiu-jitsu, que a posição é muito simples, o aluno... ele se perde, porque ele tá acostumado, o raciocínio dele está acostumado à complexidade do jiu-jitsu. É isso. Nessa semana mesmo, eu tava falando com o Lucas. Não, Lucas, é simples, é assim, deixa eu fazer, ó. Põe a mão aqui e tal. Não, só isso. Falei, só isso. E olha como pega a posição, olha como ela te prende, olha a pressão que ela te dá. E olha que curioso isso que você tá falando. Muitas vezes, você vai conversar com pessoas que você olha para aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa é inteligente, rapaz. Né? Como é que você chama? Ô Gui, já aconteceu com você de você chegar pra olhar um cara e o cara começar a falar meio difícil? E aí você, no começo, você acha que ele é inteligente no começo. Só que depois que você vai embora, você fala, mas eu não entendi o que ele falou. Já aconteceu ou não? O cara é burro pra caceta.
Por quê? Porque ser inteligente é você fazer com que o interlocutor entenda a mensagem que você está passando. Então a responsabilidade da mensagem é minha. Se você que está me assistindo não entender o que eu estou falando, a culpa é minha, não é sua. Se fazer entender, né? Exatamente. Então o que é isso? É o cara que querendo ser complexo para mostrar que ele é inteligente. E não é. Na maioria das vezes o cara que tenta ser complexo é para te dar uma embaralhada, né? É para realmente, como diz o João lá, groselhar você, né? Então, na prática, a simplicidade é o que funciona. Eu adorei essa frase, inclusive. Legal. Simplicidade que funciona. Que funciona. Excelente, Flávio. Agora puxar uma pergunta aqui só para pegar esse gancho do processo. Bora. Qual o ponto de revisar o processo dentro de uma empresa, Rodrigo, no seu ponto de vista? Qual é o momento? Excelente. Eu acho que todos os momentos são momentos. Eu vou te falar por quê. Do jeito que a gente fez, é um grande exercício. Então, a gente parou para refletir coisa por coisa. Mas, o que é importante, Marquinhos? O tempo todo, organicamente, você tá lá vivendo o seu dia a dia. 70%, eventualmente até mais, daquilo que você está fazendo todos os dias é um processo pré-estabelecido. Certo ou não? Sim. É um processo pré-estabelecido. Desde escovar o dente até pentear o cabelo. Não, brincadeira. Aí, Passar uma escova na passar barba. uma escova na barba. Mas o meu ponto aqui é o seguinte. É um processo. Se você tiver a perspicácia de empiricamente, ou seja, de forma recorrente, olhar para a forma que você faz as coisas e, de alguma forma, revisar aquilo, você pode sempre, de alguma forma, renovar o processo. Então, qual é o momento? E virar quase cultural isso. Exato. Eu acho que o momento ele tem que ser parte da cultura, ele tem que ser parte de quem você se torna, que é o tempo todo querendo fazer um negócio de um jeito melhor. O tempo todo. Né? Então imagina que você tem um time lá, que é o nosso caso na franqueadora, que o time está o tempo todo pensando em fazer um negócio de uma forma melhor. O tempo todo. Então, por exemplo, você tem departamento de inovação, Rodrigo? Não tem. Por quê? Porque ser inovador é parte da companhia. A gente está o tempo todo buscando inovação. Faz parte da cultura da companhia. Faz parte da cultura da companhia. Legal. Então, assim, eu não pararia uma vez por ano para revisar processo. Agora, o que pode acontecer? Especialmente quando a companhia é maior e aí ela tem muito poucos líderes para muitos liderados. E acontece. Primeira coisa que eu vou te deixar uma dica importante, fundamental aqui. As companhias, presta atenção, você que está ouvindo aí, ó. As companhias mais eficientes do mundo, elas não têm um líder para mais de 7 pessoas. Legal. Cara, peraí. Eu vou repetir porque é o seguinte. Mais de 7 pessoas. Impressionante. Eu vou repetir porque é o seguinte. Isso daqui talvez pareça simples. E é. Só que parece tão simples que vai ter gente que vai ignorar. Mas eu quero que você pegue um papel e uma caneta agora e escreva o seguinte. Eu preciso ter no máximo 7 liderados. Porque isso vai mudar a tua vida. Ninguém consegue liderar 40 pessoas e achar que tá liderando bem. É impossível. Porque você não vai saber como é que aquela pessoa tá realmente, emocionalmente. Você não vai saber o nome da filha, do papagaio, do cachorro, do periquito. Você não vai saber. Porque é muita gente. Como é que você vai perguntar para 40 pessoas isso? Mas para 7 você vai. E aí, a gente tem que entender que ser humano é feito de relações humanas. Perfeito. E quando eu tenho 7 liderados, eu consigo saber como que eles estão. Você vai no nível de conexão E na Boali relacionamento faz muito ali. sentido, ô Marquinhos. Eu presenciei uma cena lá, 2, né? Mas uma ali pessoalmente, que o Rodrigo fala que os sonhos da empresa tem que estar conectado com o sonho do colaborador. É verdade. Né? E aí você estava conversando no vídeo com o Edu Guedes. O Edu Guedes estava no hospital fazendo uns exames. Uau. Você conversando com ele lá, não sei se você vai lembrar disso. E a Rayane, que trabalha ali com a gente, lá no Ribeirão Shopping, verdade. falou assim, nossa, eu gosto muito do Edu Guedes e tal. Você ligou de novo para ele e falou assim, ô Edu Guedes, essa aqui é a Rayane, trabalha com a gente não sei quantos anos, a Rayane já tá com a gente há muito tempo, ela gosta muito de você. E a Rayane até se emocionou, o Edu Guedes falou assim, ó, quando você vir para São Paulo, traz ela e ela vai participar da filmagem do meu programa. Legal. Ela vai almoçar com a gente. E ela vai almoçar com a gente. A gente E foi isso almoçou que com aconteceu e ela chorou depois. Né? Com certeza ela vai lembrar disso por muito tempo, né? Eu acho que para sempre. Pra sempre, não Ela tem nunca mais mais sempre, esquece. É uma experiência, E né? tem a história que essa eu quero que você conte.
Sim. Da Ana, que trabalhava na Boali e que queria ser professora de yoga. Sim. Conta como é que foi essa história de cada colaborador escrever qual que era o sonho, que isso aí é fenomenal, isso. Qual que é teu sonho, Marquinho? Meu sonho é ver meu filho prosperar na vida. Ver teu filho prosperar na vida. Esse é um objetivo interessante, mas não pode ser teu sonho. Você tem que ter um sonho teu. O sonho do Marquinho. Mas eu não quero que você me responda agora, eu só quero que você faça essa reflexão, porque eu só quis demonstrar aqui o seguinte, Marquinho. A verdade é que se a gente não para pra pensar, a gente não sabe sonhar. E aí, cara, tem coisas que assim, se você não colocar aquilo como um sonho, para que aquele sonho passe a direcionar as suas ações, passe a direcionar as suas decisões, você vai no flow daquilo que te leva. Então, assim, eu falei do desconhecido, e aí pode ter alguma interpretação do tipo, mas é quase que contraditório, o desconhecido versus o que você está falando de direcionamento. Não, porque todo desconhecido que eu vivo, ele me dá ainda mais repertório para ir na direção que eu quero ir. Olha que doido. Olha que doido. Todo desconhecido que eu vivo, ele amplia a minha capacidade de tomada de decisão na direção que eu quero ir. Ele amplia a minha cognição na direção que eu quero ir. Ele amplia a minha capacidade de sinapse, de raciocinar, de conectar pontos, de conectar, né, ideias para ir na direção que eu quero ir. Mas eu sei qual que é meu sonho. Eu sei por que eu tô aqui nesse momento. Eu tava no jogo do futebol do Rodriguinho, fui pra casa, tomei banho, voltei aqui. Eu sei por que eu tô aqui. Eu vou sair daqui, eu vou pra casa, eu vou assistir o Corinthians com meu pai, com o Rodriguinho. Depois eu vou pra São Paulo, porque amanhã eu tenho Ironman, eu vou pedalar. Eu sei por que eu vou estar lá. Óbvio que eu vou estar lá, porque eu curto esse momento, porque eu desfruto. E aí, se você pegar o meu sabadão, né? Eu cheguei ontem de Miami, peguei o carro, vim pra cá, fui ficar com o Rodriguinho, com a Mari, não sei o que lá. Hoje eu tô vivendo esse sábado do jeito que eu tô te contando. Por quê? Porque essa jornada, pra mim, ela é o meu próprio desfrute. Então, eu não tô olhando pra quando eu alcançar o meu sonho eu vou ser feliz. Não, eu tô sendo feliz estando aqui no podcast, né? Tanto é que eu já era pra ter vindo aqui e não vim porque eu liguei pro Flávio e falei, cara, minha família acabou vindo pra cá, não era pra eles estarem todos aqui, eles acabaram vindo. Posso marcar uma próxima edição com você pra que eu fique com eles? Ou seja, esse desfrute da jornada... Curtir o processo, né? Esse processo, se você não estiver vivendo dessa forma e estiver esperando chegar em algum lugar, cara, você não vai ter uma vida próspera, uma vida feliz. Agora, se você não souber para onde que você está indo, você também não vai prosperar. Mas pegando essa fala... Então, só deixa eu voltar no processo do sonho, porque é o seguinte. Aí eu fui e perguntei pra galera, qual é o teu sonho? E a maioria das pessoas não sabia responder. Mas as que sabiam responder, uma delas me disse o seguinte, meu sonho é, quando eu sair da Boali, eu quero viver dando aula de yoga. Eu falei, então pode começar. Quando eu falei pode começar, ela achou que eu tava mandando ela embora. Aliás, depois eu sugiro que você pegue lá no meu Instagram, tem o Reels dela. Foi muito legal isso. Da Ana Maura. Ela achou que eu tava mandando embora. Ela perguntou, pô, você tá me mandando embora? Eu falei, não. Tô falando pra você que você pode começar a realizar o teu sonho. O que você precisa? Aí ela falou, terça e quinta só vou começar a trabalhar depois das 10, se você quiser que eu dou aula de yoga. Eu falei, eu quero não, você que quer, você que tá me falando que quer. Só depois das 10? Tá combinado, depois das 10. E combinou com todo mundo, ó, gente. Combinei com ela, fiz uma reunião com todo mundo. Isso mesmo, isso foi legal. Eu falei o seguinte, ó, a partir de hoje, de terça e quinta-feira, até as 10 horas, ninguém enche o saco da Ana, porque ela vai estar dando aula de yoga. Ou seja, eu fui transparente com todo mundo. Aquilo ali não ficou, uma combinação eu e a Ana. Não. Todo mundo sabia. Porque eu queria que as pessoas soubessem que todo mundo estava ali para ir atrás do próprio sonho. E que quando todo mundo vai atrás do próprio sonho e a companhia está incentivando esse sonho, ou seja, quando a companhia promove o sonho individual de cada indivíduo, de cada funcionário, o funcionário, o colaborador, o indivíduo promove o sonho da companhia. Então a gente tem clareza do nosso propósito, que é universalizar o acesso à alimentação saudável. Transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. A gente tem clareza da visão que a gente tem hoje para a companhia, que é ser a maior rede de fast food saudável do mundo. E todo mundo sabe disso. Isso é compartilhado claramente com os colaboradores, com os franqueados e com todo o time. Né? Eu tenho inclusive uma live terça-feira que é para funcionário de loja. Entra 250, 300 pessoas nessa live. E eu compartilho, eu reforço isso, que é o sonho individual. E aí tem que ter um match, tem que ter uma combinação com o sonho de cada indivíduo. Por que eu falo isso? Porque você, empresário que está me assistindo, se você tem muita gente embaixo de você, a ponto de você não conseguir se conectar com os sonhos dessas pessoas,
dificilmente elas vão chegar na performance que elas poderiam. Tem uma coisa que eu tenho convicção plena, Marquinhos, e eu já testei isso várias vezes, e o Flávio me conhece, ele sabe que eu sou um cara de experimentos. Eu tô quase todos os dias experimentando algo novo e experimentando alguma tese que eu tenha na minha cabeça. E uma das coisas que eu experimento, e muitas vezes eu faço isso e eu não falo nada com ninguém, eu tô ali experimentando e fazendo. Uma das teses é o seguinte: todos nós, cada um de nós, você, Marquinhos, o Flávio, o Gui que tá aqui, eu e quem tá assistindo, nós temos um talento. E esse talento, eu chamo de talento natural, ele pode fazer você performar e entregar um resultado extraordinário. O extraordinário, ele é extraordinário. O que é isso? O ordinário está aqui na média, o extraordinário está acima da média. Então, todos nós podemos entregar valor de forma extraordinária. Todos nós podemos ter resultados extraordinários. Quando? Uma das coisas começa quando você ativa o seu talento natural. Ativou o talento natural, você começa a gerar um valor extraordinário. E olha o looping que acontece aqui. Quando eu começo a te entregar um valor extraordinário, o que começa a acontecer é, você começa a perceber esse valor, você começa a me entregar valor também. E isso começa a virar um looping. Isso eu ganho autoconfiança, eu ganho uma capacidade de executar maior e por aí vai. Então, esse looping é incrível. A Ana hoje, 5 anos depois dessa nossa conversa, 6 anos depois dessa nossa conversa, vive dando aula de yoga. E foram 4 anos ela trabalhando na empresa, dando aula de terça e quinta, que fez com que 4 anos depois ela pudesse fazer essa transição de carreira e dar aula de yoga. Feliz da vida. Feliz da vida. Então, Você desculpa te cortar, Marquinhos, aquela hora, mas... Você fala ali do propósito da empresa, você tem isso muito claro e isso é muito legal, né? Pode ir, vai lá. Só pra gente não perder essa linha. Bora. Acho que sim. O nível de consciência, esse nível de consciência que você tem, que já é muito grande, o nosso público é um empresário menor. A minha pergunta é, o que ele deve fazer, ou como ele deve fazer para ele chegar nesse nível de consciência para entender que é muito importante eu entender o sonho do meu funcionário, da minha equipe, para que eu conecte ao sonho da minha empresa. Porque na maior parte, o empresário... que principalmente o pequeno que está na operação, ele não consegue parar para ver isso. E sem precisar, e muitas vezes ele não precisa gastar dinheiro com isso, né? Esse aqui é um papel que eu posso usar? Não, né? Gastar dinheiro com isso, né? Tem um outro papel aí, Flávio? Tem. Ó, eu vou fazer um desenho, depois o Gui faz um close aqui, Gui, que é o seguinte. Muito legal a tua pergunta, Marquinhos. Eu vou aproveitar para fazer um desenho muito simples aqui, tá? Então imagina o seguinte, ó. Isso aqui, ó, é um gráfico que eu gosto de trazer. Tá? Esse lado aqui trata produtividade. Produtividade. E esse lado aqui trata grau de dificuldade. O que acontece? Aqui é menos com menos. Eu sou menos produtivo e tenho mais dificuldade, ou seja, é menos fácil para eu fazer. Aqui eu já tenho menos produtividade, mas é mais fácil de fazer. Aqueles negócios fáceis de fazer. É fácil de fazer, mas não rende muita coisa não, mas é fácil de fazer. Aqui, ó, eu já sou mais... É mais difícil para eu fazer, né? Desculpa, é mais produtivo, só que é mais difícil. É mais produtivo, mas é mais difícil. E aqui, ó, é mais produtivo e é mais fácil. Ou seja, o meu grau de dificuldade aqui é menor, então vamos falar de facilidade aqui, tá? O que acontece? Quando eu tenho mais facilidade com mais resultado, essa aqui é a minha zona de talento natural. Todo mundo tem essa zona. Tem gente que consegue chegar aqui, tem gente que não consegue. Por que você está explicando isso, Rodrigo? Pelo seguinte, tem muito cara que vai passar a vida trabalhando aqui, aqui, aqui e muito pouco aqui. A minha vida, eu fico 80% da minha vida aqui, ó. Por que essas pessoas não chegam, elas não acreditam nisso? Por alguns motivos. Acho que não dá dinheiro, é a cultura da sociedade. Por alguns motivos. Algumas não conseguem compreender onde é que está o talento natural. Então elas não conseguem ter a compreensão, elas não conseguem chegar no nível de consciência que o Marquinho trouxe aqui. Elas não conseguem. E aí por que não consegue? Até por falta de reflexão mesmo. Porque o cara ele tem um resultado positivo com um talento natural e eventualmente ele não traz reflexão sobre aquilo. E uma das coisas que você precisa entender é que as experiências que você vive, quando você não faz reflexão e não entende, não compreende aquela experiência e não compreende os resultados dela, vai ter pouco aprendizado. Isso é uma coisa importante. Você tem que viver a experiência entendendo que, cara, o que eu tô aprendendo aqui?
E se você não entender, você que está assistindo esse podcast, se você não está anotando, se você não está fazendo reflexão sobre, os teus aprendizados aqui, facilmente isso vai acontecer o seguinte, daqui a pouco você vai fazer outra coisa da sua vida, você vai lavar uma louça, a água vai estar gelada, aquela água gelada vai gerar um bloqueio mental e você vai esquecer o que você aprendeu aqui hoje. E isso não pode acontecer, porque se você estiver focado em refletir sobre a experiência de aprendizado, você vai aprender mais, né? Então, talento natural. Descobriu o talento natural aqui, começa a colocar cada vez mais energia. Vai ter momentos em que você vai estar fazendo coisas bastante produtivas e mais difíceis para você? Vai. Vai ter momento em que você vai fazer coisas que são super fáceis de fazer, que não dá tanto resultado, ela é pouco produtiva, vai também. Agora, o que você tem que evitar ao máximo são coisas que não são produtivas e que não são fáceis. Ou seja, você vai gastar um tempo, você vai ficar 5 horas fazendo e não vai ter resultado. Você vai ficar um puta tempo fazendo, vai ser difícil, você vai bater a cabeça, você vai perder emoção, mas vai ser pouco produtiva, vai ter pouco resultado. Então você tem que eliminar isso. E aí, como que você começa fazendo isso? Entendendo o seguinte, você vai começar a tua vida empresarial, empreendedora como chefe. Vamos imaginar que o Gui é dono aqui do estúdio e ele não tem ninguém que trabalha com ele, beleza? E que no começo vai ser assim mesmo, porque eu já fiz isso muitas vezes. E aí o Gui vai começar a fazer uma reflexão e falar, caramba, velho, esse menos com menos aqui tá gastando 30% do meu tempo. Vixe Maria. Ou vai ter coisa aqui que eu vai ter que me dar resultado, ou vai ter coisa aqui que eu vou ter que fazer ficar mais fácil. Mas eu tenho que sair dessa zona. Eu preciso ficar nessa zona aqui no máximo 5%. Para onde eu quero ir? Eu quero ir ou para direita ou para cima. Depois que eu fui ou para direita ou para cima, eu preciso ver se isso daqui chega para cá. Ó. Certo? Como que isso vai acontecer? Ele sendo chefe, certo? O problema é que ele precisa se transformar em líder. Aí você fala assim, ô Rodrigo, mas ele não contratou ninguém, vai ser líder de quem? Dele mesmo. Então é auto-líder. Então é autoliderança. Ô Rodrigo, mas como é que é esse negócio de autoliderança? Autoliderança é o seguinte, o Guilherme, ele acordou e ele falou que ia acordar às 6 da manhã, porque ele ia fazer uma programação até às 7h30, e 7h30 ele estaria no estúdio para preparar o estúdio e que 8h30 ele começaria a gravar, beleza? Só que quando ele acordou, ele falou, nossa, mas hoje dá uma preguiça, tá uma fumaça lá fora, acho que eu vou dar mais uma dormida. E aí ele dorme, 30 minutos. E aí ele perdeu esse horário e aí eventualmente ele não conseguiu fazer o que ele tinha para fazer até às 7h30. Aquilo ficou para trás, aquilo passou, ele já não fez, tá certo? Só que ele tentou corrigir. Aí ele foi e fez e ficou até às 8h15. Chegou no estúdio 8h15, ele tinha que estar com o estúdio 8h30 pronto, não estava. Provavelmente, o maior problema dele não é não ter ligado a câmera, é não ter feito a autoliderança de forma correta. O que é o principal indicador da autoliderança? Você está cumprindo o combinado com você mesmo? Você está cumprindo? Quando você vai lá e fala assim, eu vou fazer tal coisa, você está indo lá e fazendo? Por quê? Porque quando você começa a não fazer aquilo que você combina com você mesmo, você reforça um comportamento negativo em relação a isso. Então você se torna um grande procrastinador. Então nesse caso, o Guilherme, que já não tem ninguém para chefiar, já não tem ninguém para liderar, a não ser ele mesmo, se ele não está conseguindo nem liderar a própria vida, como é que você acha que ele vai crescer o negócio dele? E isso acontece com muito chefe, com muito líder. Mas vamos dizer que o Guilherme foi lá, cresceu mesmo assim, fechou 5 contratos e agora ele tem 3 funcionários, beleza? Ele continua não tendo uma autoliderança importante. O que vai acontecer? Dificilmente ele vai conseguir fazer com que o funcionário cumpra alguma coisa. Por quê? Porque quando ele direciona o funcionário olha pra ele e fala, mas nem ele tá vindo aqui dar o hack, velho. O que ele tá mandando dar esse hack? Por exemplo. Então, exatamente. Então, se ele não faz uma boa autoliderança, uma boa autogestão, ele não se torna um bom líder. Mas vamos imaginar que agora o Guilherme evoluiu e ele virou um autolíder fera, ele cumpre tudo direitinho e ele chegou aqui e ele contratou 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, beleza? Para que são essas 5 pessoas? Para que vocês acham que são? Essas 5 pessoas ela têm que atuar aqui, aqui e aqui. Elas têm que ocupar lugares em que elas vão trazer mais resultado que o Guilherme e elas vão fazer com mais facilidade que o Guilherme. Beleza? Faz sentido? Sim. Faz. Então vamos imaginar que agora o Guilherme vira e fala assim, nossa senhora, Rodrigo, tá difícil demais de contratar. Eu não consigo contratar ninguém que sabe dar o hack igual eu. De quem é a culpa? Do cara que ele contratou? Não. Claro que não, é dele. Por quê? Porque ele não tá investindo tempo na contratação.
E depois que ele contrata, onde é que ele não investe tempo? No treinamento. Então, o que o líder tem que entender na hora que ele fala assim, eu quero crescer o meu negócio, eu quero crescer a minha empresa? Ele tem que entender que agora não é mais sobre ele, é sobre o time dele. Porque o time dele vai entregar parte daquilo que ele entregava. E se agora quem entrega é o time dele, ele precisa investir tempo treinando o time dele. Ele precisa investir tempo qualificando o time dele. Então, ele vai entender o seguinte, a maturidade do líder está na formação de novos líderes. E aí, meu irmão, eu duvido o cara chegar aqui e não crescer. Não tem como. Não tem como. Ele para de fazer microgerenciamento. Ele pode até, eventualmente, entender o que está acontecendo no microgerenciamento para poder alinhar e direcionar ali o macro, mas na prática ele vai estar fora dessas zonas aqui. Ele vai estar 80% do tempo dele aqui na zona de talento natural dele, onde ele vai estar voando, onde ele vai estar se desenvolvendo. E, eventualmente, esse talento natural não vai começar como talento natural em alguns momentos. Vai ter momento ali que, para ele, vai ser muito difícil fazer essa liderança. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter que se especializar em como é que ele vai treinar o time dele, em como é que ele vai transferir conhecimento. Aí ele e por aí sai vai. da zona de conforto dele. Exatamente. Mas o grande ponto é o empresário que está nos assistindo entender que antes dele sair contratando gente, ele precisa fazer uma boa autogestão, uma boa autoliderança. E quando ele for contratar, ele tem que deixar de ser chefe para ser líder daquela turma. E líder não é quem tem seguidores. Porque o líder que tem seguidores, ele pode até crescer. Mas o líder que vai prosperar de verdade, ele forma líderes. E eu te falo isso, Marquinho, porque eu fui assim. Eu já fui aquele líder só de ter seguidor, de ter aquele funcionário que já gostava de mim pra caramba e fazia tudo que eu mandava. O problema é que aquele funcionário não tinha iniciativa nenhuma pra tomar decisão nenhuma e pra fazer nada que eu não tivesse mandado. Eu bato no teto muito rápido. A partir do momento que eu tô formando aquele colaborador, aquele funcionário como líder, ele passa a ter iniciativa, ele passa a tomar a decisão, ele passa a fazer aquilo que precisa ser feito. Sem eu ter falado. A única coisa que eu dou aqui é a direção. E como é que eu dou direção? Com visão e propósito. Visão e propósito direcionam decisão. Visão e propósito direcionam decisão. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Ô, Rodrigo, aliás, posso só falar uma coisa? Deve. Quando eu lancei meu livro, versão beta, eu fazia um workshop justamente falando sobre isso. E a ideia é que a gente volte a ter esse workshop muito em breve. Então, quem sabe... Me avisa quando vai acontecer. Top, Marquinhos. Obrigado aqui. Igor, você tá falando de liderança, né? E eu sinto... Existe uma pressão para você ser líder. Não sei se pressão é a palavra ideal, né? Eu sou líder da equipe Sampa aqui no Brasil. E eu falo que a maior dificuldade dos professores que eu tô treinando e tudo mais, não é ele ser líder dentro do tatame. Porque dentro do tatame ele tá com a faixa preta, ele tá de kimono, isso já dá uma certa liderança. É ele ser líder, muitas vezes, fora do tatame. Né? O dia a dia dele, né? Não adianta ele prega uma coisa lá dentro do tatame, dentro de 1 hora pro aluno, a aula é de 1 hora e meia ele pregou. Só que lá fora, ele não tem esse mesmo propósito, né? Você falou uma coisa acho que também... Isso cabe bem na autoliderança mesmo, né? Na autoliderança, né? Que é, exatamente, que é o cara se comportar da forma que ele diz que deve se comportar, mesmo quando não tem ninguém olhando para ele, né? Sem dúvida. Você falou um negócio bacana, outro dia eu falei para meus alunos, né? Não dê desculpa para aquilo que não vai te levar a nada. Tem que estar bem ciente disso, né? Tá bem ciente disso. Cara, o grande ponto aqui é o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito e que eu criei um dia inspirado, que é progresso igual. Anota essa que pode transformar a tua vida. Progresso é igual ativar recursos existentes para conquistar novos recursos. Quando você entende essa frase, você para de reclamar sobre aquilo que você não tem. Explica isso na prática pro microempreendedor ali, o cara que tá sozinho, tem 1 ou 2 colaboradores. Legal. Uma das coisas que eu acho que é a coisa que você mais escuta, Marquinho, você, Flávio, é assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ou, mas aqui não funciona assim, né? Também, aí pode ter um outro exemplo do tipo, aqui não funciona assim. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu fazia evento fisicamente mesmo aqui no estado de São Paulo, quando eu fazia o Fórum Empresarial Regional, que era desde São José dos Campos, passando por Guarulhos, Santos, Campinas, chegando em Bauru, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Cada cidade que eu chegava, o sujeito falava pra mim assim, mas você tá em Ribeirão não funciona assim.
Ah, mas você tá em Marília. Marília não funciona assim. Ah, mas você tá em São José dos Campos. São José dos Campos é diferente. Depois que eu vendi esse negócio lá em 2009, eu comecei a fazer eventos em 2013 lá na Europa. E aí eu fazia evento em Paris, eu fazia evento em Barcelona, fazia evento em Londres, fazia evento em Lisboa e por aí vai, até Estocolmo, lá na Suécia e por aí vai. E aí o que acontecia era, não, mas Estocolmo é diferente. Não, mas Madrid é diferente. É óbvio que é diferente. É óbvio que é diferente. Do mesmo jeito que Ribeirão é diferente de Santos, é óbvio. Mas o ponto é, eu vou atacar as diferenças? Eventualmente, sim, algumas diferenças eu vou atacar. Mas os meus 80%, ele é padronizado e ele vai reforçar o quê? Ele vai reforçar o comportamento humano, porque no final do dia é disso que nós estamos falando. Então, ativar recursos existentes é pegar tudo aquilo que eu tenho, eu ativo, utilizo aquilo para conquistar novos recursos. Primeiro recurso que você tem, e isso no workshop versão beta eu vou ensinar. Primeiro recurso, tempo. Todo mundo acha que é dinheiro. Não é dinheiro. O primeiro recurso todo mundo tem igual. O Guilherme tem, o Flávio tem, o Guilherme tem, eu tenho e você também tem, que são 24 horas. Cara, é importante isso. O cara mais rico do mundo que eu conheço tem 24 horas. O cara mais pobre do mundo que eu conheço tem 24 horas. Os dois têm 24 horas, o recurso é o mesmo para os dois. Número 2, pessoas. Quem você conhece? Ah, não, mas eu só conheço meu pai, minha mãe, meu irmão Ativar e seu minha network. tia. Tá bom? Se você não se dispor a conhecer ninguém a mais, você só vai ficar nesse teu networking mesmo. E aí, essas pessoas que você conhece são as pessoas que você vai ativar para poder conhecer outras pessoas. Rodrigo, muitas Se vezes você essas não sai pessoas de conhecem casa, outras pessoas para te conectar, né? não é muitas vezes. Todo mundo Todas as conhece. vezes, né? Você conhece É. gente que eu não conheço, você conhece gente que eu não conheço, você que tá em casa conhece gente que eu não conheço e por aí vai. Né? Então, qual é o ponto? Se eu sei que dentro daquela minha rede de contatos eu não tenho contato com uma pessoa que eu preciso ter eventualmente, eu preciso ativar as pessoas que eu tenho contato para conseguir chegar em outras pessoas que vão me colocar em outras pessoas. E às vezes você vai ativar uma pessoa, mas às vezes você vai ativar um ambiente. Que foi o caso de quando eu fui conhecer o João Dória. Eu ativei um ambiente, o ambiente me fez eu conhecer uma pessoa, essa pessoa me apresentou outra pessoa que me apresentou ele. São Entende? níveis de network ali que você não... Você quer conhecer o Rodrigo, você não vai direto no Rodrigo, você vai Cara, no ambiente. vamos lá. Você quer me conhecer? Você concorda que se você almoçar toda vez na Boali durante um mês, provavelmente você vai me conhecer? Em qualquer boale do Brasil? Não, mas aqui em Ribeirão Preto, né? Agora, se você almoçar em qualquer Boali do Brasil, durante um mês você vai conhecer o franqueado, não vai? Vai. Vai, no mínimo. O cara vai chegar e você fala, meu, o que você come aqui todo dia? Beleza? Conhecer o franqueado. Fala, velho, então eu vou te falar a verdade, é porque eu quero conhecer o Rodrigo. Todos os franqueados me conhecem. Todos. Conhecer o franqueado, você tá mais perto de mim, não tá? Beleza. Aí é que vem o seguinte. Qual é o valor que você quer me entregar? O que você quer me dar? Ah, não, eu quero te pedir. Já ferrou. Se você acha que você não tem nada pra me entregar, o que vai me motivar a conhecer você? Ah, não, mas eu preciso do teu dinheiro. Tá bom. Se você não tem nada pra me entregar, por que você vai levar meu dinheiro? Entenda isso. É sobre entrega de valor e não receber. Então, quando você quer essa relação comigo, procure entregar valor. Quantos pedidos você acha que não chega aqui no WhatsApp de dinheiro, de sociedade? mentor? WhatsApp não, né? Porque no WhatsApp eu não saio dando pra todo mundo, não. Mas, se bem que hoje tá cheio de coisas aí, os caras estão descobrindo. Mas pelo Instagram mesmo. É sociedade, é dinheiro, é mentoria. Mentoria de graça, então, todo mundo quer. É uma maravilha. Velho, tá doido? Não funciona assim. Entendeu? Porra. Agora, eu conheci muita gente pelo Instagram. Muita gente. Por quê? Porque eu fiquei, cara, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eventualmente, fazendo bons comentários no negócio do cara. E depois eu mandava um direct. Bons comentários, direct. Até um dia que caras grandes, inclusive fora do Brasil, falava assim, ô, chegava no cara, velho. Chega, porque não tem jeito. Eu falei, mas esse cara aqui é inteligente. Olha os comentários que ele faz. Olha a mensagem que ele mandou. Olha o que ele pode entregar de valor. Pô, chama esse cara aqui. Rodrigo, às vezes o pessoal acha que fazer network é chegar vendendo, né? Isso é um erro muito, muito grande que eu vejo aqui no pequeno empreendedor. Ele chega, ô, tudo bem, tudo bem? Ô, eu tenho um produto aqui pra você.
Pô, isso é venda. Acabou. Isso não é network. Então, a primeira vez que eu Não ouvi é falar relacionamento. sobre network, e foi uma definição do Samuel, do SDA, né, do Segredo da Audiência, que eu gosto muito, que é um jeito muito simples do jeito que ele explicou. Network é igual uma conta bancária. Você abriu a conta hoje, você não já pode sacar o dinheiro. Você tem que depositar o valor para sacar. E network é isso. Você deposita para depois sacar. Excelente. Isso foi um jeito de explicar que eu falei, putz, é isso. Network é agregar valor para, se um dia necessário, você sacar. Ou esse saque ele vem automático, essa transferência. Exatamente. Tem um cara na internet chamado Gary Vaynerchuk. Ele é doidão, assim. Ele é um americano. Os pais imigraram para os Estados Unidos. Eles foram para Nova Jersey, que é um estado ali do lado de Nova York. E eles têm um negócio de vinho. E esse cara foi trabalhar com o pai, vendendo vinho ali e tal. Separava vinho, depois começou a vender. E aí ele começou a ir pro digital, começou a vender pra caramba. O negócio do pai cresceu. Até que ele foi e montou uma agência digital em Nova York. E hoje esse cara tá bombando na internet. Ele deve ter, sei lá, uns 15 milhões de seguidores, 10 milhões, 15 milhões. Eu entrevistei esse cara em 2013. Eu entrevistei esse cara em 2013. 13, faz 11 anos. Aonde? Lá em Paris. Num evento chamado Le Web. Por quê? Porque eu fui convidado para fazer a cobertura do evento. E quando eu tava lá entregando valor pro evento, fazendo cobertura, levando pra minha audiência, eu tive a chance de conhecer esse cara e de entrevistar esse cara. Esse cara lançou um livro chamado Push and Grab, né? Então assim, na prática, eu não lembro o nome do livro exatamente, mas era você entrega, depois você pega. e depois você pega. Entendeu? Você entrega e depois você pede alguma coisa. Entrega, depois você pede. Entrega, depois você pede. Agora, tem cara que chega aqui, a maioria, chega pedindo. Você tá doido? Por isso que eu tava aqui esperando realmente a sua mensagem pra te dar dinheiro, pra te dar uma mentoria, pra te dar qualquer coisa. Esquece. E hoje eu faço, inclusive, alguns testes com alguns, que o cara vem pedindo uma coisa, eu já peço outra. Pau! Aí ele assusta. Fala, mas eu achei que você quer me dar. Engraçado. Você pode pedir, eu não posso, então. E aí eu não falo Só mais vem a nada. É nossa. pra ver se o cara aprende. Entendeu, não? Tá maluco, bicho? Sai, chega aqui, me deve ver. Tá doido? Ô, Rodrigo, um negócio que eu acho muito legal de você é bem direto, né? Bem direto. Eu lembro um dia, eu tava almoçando com o Rodrigo e tava pra lançar o meu curso. E eu falei, pô, Rodrigo, eu tô com outra ideia, meu curso eu vou lançar, mas eu já vou lançar uma outra plataforma e tal. Aí você falou assim, ó, tomar no cu, Flávio. Você falou assim pra mim. Não, eu não devo ter falado isso. Falou Falei. assim. Não, mas falou assim, para de procrastinar, lança esse curso. Aí eu fui entender que fazendo outras coisas eu tava procrastinando aquele. Claro. Eu não tinha essa clareza. Claro. Isso é muito legal. Cara, Eu não tinha essa clareza. No Vale do Silício foi onde eu morei, foi onde nasceram as maiores empresas do mundo, como, enfim, Google, Apple e por aí vai, né? O próprio Facebook, a Meta, nasceu em Harvard, né, em Boston, mas ela realmente virou uma empresa no Vale do Silício, ali em Palo Alto, e por aí vai. Então, uma das coisas lá que eles têm é o seguinte: enquanto você não lança o produto, você não tem a menor ideia de como é que ele vai ser aceito. Zero. Então, se você não tem a iteração com o consumidor, você pode achar o que você quiser, querida. Não vale nada. Não vale nada. Tanto é que ideias não valem nada no Vale do Silício. O que vale é a execução da ideia. A hora que a ideia é aplicada, aí ela passa a ter algum valor. Enquanto ela tá na sua cabecinha, na sua cacholinha, ela não vale merda nenhuma. A hora que você entende isso, fala, e aí você começa a realmente colocar a coisa para fora. E aí você começa a colocar a coisa para fora, começa a iterar, e essa iteração vai te trazer organicamente respostas para perguntas que você tenha sobre aquele negócio que você está fazendo. Por quê? Porque construir produto é a coisa mais linda do mundo. Ainda mais quando você tem investidor. Os caras vão te dando dinheiro, você vai construindo. O problema é quando você lança. O problema é quando você põe um produto para vender e aí ninguém compra, irmão. Aí você fala, vixe, acho que tava alguma coisa errada aqui, né? Porque esse é o grande problema, né? E uma das coisas que eu passei muito recentemente, com toda a experiência, com tudo direitinho, eu fiz a mentoria Vida Integrada. E eu cobrava R$15 mil para ter um número pequeno de mentores, de mentorados, e eu dava 6 aulas em semanas diferentes. Eram 6 semanas de mentoria. A primeira turma, a segunda turma, a terceira turma. Eu achei muito massa.
Financeiramente estava super viável para mim, só que eu falei, pô, eu tô alcançando pouca gente, cara. 15 pessoas por turma. Eu falei, não, tá inacessível. Eu falei, não, nem ferrando. Vou fazer um produto top, que vai ser a comunidade Vida Integrada, e aí eu vou lançar, eu vou vender 1.000, velho. 1.000. Aí eu não vou tocar 15 pessoas, vou tocar 1.000 pessoas. Depois vai para 10 mil. O que eu fiz? Lancei. R$147. Falei, vou explodir. Se eu vendia por R$15.000, 15 pessoas, agora 147 eu vou explodir. Vendeu merda nenhuma. Não vendeu. Por que que não vendeu? Porque a precificação era tão baixa que não gerava valor percebido na entrega. Valor. O público que pagou os 15 mil me conhece, sabia que eu ia entregar. E entregou mais. Eu fui um deles, Você né? foi mentorado. Entregou muito mais. E eu entreguei pra caceta. Agora, o público que não me conhece, que tá recebendo lá sobre a comunidade de R$147, esse cara não entendeu o valor que eu vou dar na vida dele. E aí ele não pagou. E aí os que pagaram falaram, nossa, isso aqui tá maravilhoso, caraca. Só que pelo volume que eu tô vendendo, eu vou ter que pivotar o produto. Entendeu? Aí você fala assim, pô, então você continua fazendo cagada? É óbvio. Você acha que porque eu tenho toda essa experiência que eu tenho, eu vou agora ser o cara que vai acertar todas? Claro que Legal. não. No jiu-jitsu tem uma frase muito, muito famosa que é o seguinte: ou você ganha ou você aprende. Exato. Você nunca perde. É Você isso. ganha ou você aprende. É isso. Se você perder é porque você não aprendeu. Você não aprendeu. Ligão, você fala muito de propósito, tá muito claro ali da Boali e tudo mais. E eu tava junto com você esse dia também, que você recebeu uma proposta de venda da Boali que eram valores muito altos, que era assim, a sua geração do Rodriguinho e mais umas 2, 3 ali, para vender a Boali. E você falou assim para mim, não, Flávio, isso aqui... E você nem pensou, não passou pela tua cabeça. Não, isso aqui é propósito de vida. Isso é propósito de vida mesmo, a Boali, para você? Cara, é assim, ó. Só pra não parecer que então o cara tem a empresa e não pode vender nunca. Não é isso, né? Então, eventualmente, eu acho que se você chegou num momento da tua empresa que você acha que é o melhor momento para você vender a sua empresa, tá certo. Por quê? Porque a empresa tem duas coisas numa empresa. Ou ela é uma empresa que está comprando ou é uma empresa que está vendendo. Ou seja, se você tem um negócio, você tem que entender se esse negócio vai consolidar o mercado ou vai ser consolidado pelo mercado. E é importante que você saiba disso hoje, o que você está construindo para os próximos 5 anos, porque se você não soubesse se você vai ser consolidado ou se você vai consolidar, fica muito mais difícil tomar decisão. Se eu já sei que o meu negócio é ser consolidador, ou seja, eu tenho que crescer o mercado, eu estou no mercado comprando outras empresas. Se eu sei que eu vou ser consolidado, eu posso crescer minha base de cliente mais rápido para poder vender essa empresa mais rápido. Então, o trade que eu faço, a decisão que eu tomo é diferente quando eu estou comprando ou quando eu estou vendendo. No momento que eu estou comprando. Ou seja, eu estou num momento de crescer a companhia. E eu tomo decisões para crescer a companhia nos próximos 5, 10 anos. A proposta que a gente recebeu realmente era uma proposta financeiramente maravilhosa, pelo tamanho da companhia atual, mas muito baixa para quando eu olho para os próximos 5 anos. E tanto é que você lembra, o grupo que queria comprar, eles falaram, você tá maluco? Eu falei, não, maluco, então vocês estão querendo me roubar. Você tá doido, não vale isso. Eu falei, não vale isso hoje, daqui 5 anos vai valer muito mais. E é justamente a jornada que eu sei que eu tô. Então, o propósito de transformar hábitos, fazer o bem que a Boali tem, me preenche demais. Então, eu tenho a visão de ser a maior do mundo no segmento. Cara, é isso que eu tô perseguindo. Rodrigo, enquanto não for a maior do mundo, você não vende? A princípio, não. O que pode mudar? Coisas que eu ainda não sei. A princípio, não. A princípio, a minha decisão é essa. E qual é o meu grande interesse hoje? Ser a maior do mundo, abrir o IPO da companhia, ou seja, gerar uma oportunidade de oferta pública para que vocês possam ser investidores da Boali lá na frente pela bolsa, tá certo? E, eventualmente, num futuro lá que pode acontecer, a gente vende a companhia. Como acontece, companhias de capital aberto serem vendidas depois e tal. E tá tudo certo. Então, assim, eu tenho esses objetivos bem claros, porque são coisas que eu quero viver enquanto empresário, enquanto empreendedor. E eu venho me qualificando para isso, eu venho me
preparando para esse momento do IPO, venho me preparando para a internacionalização da empresa. Eu cheguei ontem de Miami, estava lá abrindo Boali, estava lá fechando ponto comercial, desenvolvendo networking, por aí vai. Daqui 2 semanas eu estou em Dubai, porque a gente também faz 2 anos que a gente conversa com alguns grupos em Dubai. Sempre bateu na trave ali, eventualmente eu tô indo de novo, né? Vou dar uma palestra em Dubai e já vou aproveitar para fazer algumas agendas da Boali. Então, são agendas que eu venho fazendo. Tive em Portugal há 2 meses, há 3 meses a gente lançou a Boali em Portugal, onde o Deco, que jogou futebol, jogou aqui no Fluminense no Brasil, mas ele é brasileiro, foi na base do Corinthians, depois foi vendido e, enfim, fez a carreira em Portugal como português, inclusive. Hoje é diretor de futebol do Barcelona, o Deco é meu sócio lá em Portugal e tem a prioridade para a Praça da Espanha. Então, assim, tudo isso que a gente está construindo, cara, eu me divirto, é um grande tabuleiro. O pessoal fala, você joga alguma coisa? Eu falo, eu jogo o jogo da vida. O jogo da vida é o jogo mais legal que eu gosto de jogar. Rodrigão, você tá muito acelerado nisso. Você é acelerado, né? Eu vou te fazer uma pergunta e já vou te responder. O pessoal me pergunta assim, pô, o Rodrigão é acelerado assim? A minha esposa fez a primeira vez, falou, sei lá, esse cara, hein, meu? Esse cara é muito acelerado. E ele é assim, viu, gente? Ele é assim 24 horas, né? E eu tô vendo a Mari aqui, né? Mari tá aqui te acompanhando, a esposa do Rodrigo. Há 25 anos ela tá me acompanhando. Anos. Vai pro céu vivo, hein, mano? Não precisa nem morrer. Vai pro céu viva. E tem um negócio muito legal de vocês, né? Você falou, meu, agora é minha hora de acelerar. E você falou isso pra ela. Mário, ó, você aguenta as pontas aí? Eu vou estar trabalhando bastante durante 4 anos. Isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas... O marido tá trabalhando bastante, a mulher fica em casa, pô, não me dá atenção, mas eu acho que às vezes falta uma conversa ali, né? São ciclos, né, Flavião? Então, só para explicar para quem tá assistindo, nos últimos 4 anos a gente mudou para Ribeirão, na época de pandemia, e a gente tá aqui há 4 anos, e de fato, em que pese eu tenha continuado trabalhando muito e tal, mas eu tô tocando a empresa daqui e, de alguma forma... eu senti a necessidade de dar uma acelerada maior agora. Então, entre 2025 e 2029, eu combinei com a Mari, que é justamente o tempo que eu quero para fazer o IPO da companhia. Eu combinei com a Mari que eu vou dar mais uma acelerada e ela vai estar dando essa acelerada comigo. A verdade é essa, eu não vou estar acelerando sozinho, ela vai estar acelerando comigo. Então, a gente sabe que a companhia vai viver os próximos 4 anos muito especiais, de muito crescimento, né? A gente vai sair aí de 90 operações para 300, 400 operações. A gente vai sair de operar no Brasil para operar em 10, 20, eventualmente 30 países. São 4 anos. Então assim, eu vou viajar muito. Não é que daqui 1 ano eu vou estar viajando a Mari, nossa, eu não sabia. Não, ela já sabe, ela já está comigo nessa, né? Então, a gente está realmente se preparando para viver esse próximo ciclo que, de alguma forma, já começou, Flavião, para falar a verdade. Desde o meio do ano, quando a gente tomou a decisão de começar a fazer isso em dezembro, de julho para cá, a agenda a chave já virou, eu já estou acelerando. Tá acontecendo ali. E Rodrigo, você falou de... Só aproveitar esse gancho. O pequeno ali, o cara que tá acelerando, mas não tem essa... Você, a Mari, já tem uma maturidade Sim. de entender essa etapa. Mas o cara, vou pegar aqui o meu exemplo. Pequeno empreendedor, ele vai acelerar. Como fazer isso sem perder a família, sem perder o zelo, sem desequilibrar algo que leve ele a perder algo? A primeira coisa é a família estar integrada nesse processo, né? Porque se você sair acelerando e a tua família não souber que você está fazendo isso, já vai dar problema. Então, a primeira coisa é sentar com a tua esposa e assim, eu falo sempre isso, né? A pessoa mais importante da tua vida é sua esposa, né? Então, Deus cuidando de você, depois ela. Aí você fala, não, mas é que eu sou pai. Tá bom, mas se você não cuida dela, vocês vão ter problema com cuidar do filho. Então, eu tenho muito claro que na nossa vida tem Deus, se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar dela também, então eu preciso cuidar de mim. E ela. Aí depois vem o Rodriguinho, que é meu filho. Nesta ordem de prioridade. Quando eu tô fechado nesse nível com ela, cara, nada vai corromper isso. Porque quando eu tô viajando, ela não tá preocupada se eu tô fazendo besteira, se eu tô lá fazendo badernagem, se eu vou... Sabe, ela não tá preocupada com isso. Ela sabe que eu tô ali viajando, realizando o nosso propósito, realizando os nossos sonhos. E quando eu falo de sonho, cara, não é assim, tipo assim, então o meu sonho é ficar rico. Pô, que bosta, nunca vai ficar, velho. Se teu sonho é ficar rico, não vai ficar. Entendeu? Tem que ter coisa maior que isso, cara.
Entendeu? Então a gente tá realmente realizando um propósito de construir a maior empresa do segmento no mundo, pô. É um negócio muito bacana de fazer. E que não vai ser feito em 4 anos. Já, se você olhar, desde quando eu tô, já faz 11 que eu tô, pô. Aí eu tô falando de um ciclo dos próximos 4, são 15. Mas é fácil eu conseguir olhar para os próximos 10 anos dessa companhia. Para mim é muito simples olhar para os próximos 10 anos. E eu só vou ter 53 anos, irmão. Eu vou ser novinho. Porque eu não vou morrer antes dos 100. O negócio aqui vai longe. E vai para mim, vai para você, vai para quem tá assistindo. A diferença é se você tiver saúde, você vai viver melhor. Se você não tiver, você vai viver fudido. Mas você vai ficar vivendo, velho. Cheio de tecnologia, cheio de remédio pra você tomar. Vacina, o cacete. Vacina mais ou menos também, mas enfim. Outros problemas aí. Mas, cara, é o seguinte, velho. Você vai viver. Então, integra a família. Chega pra nega véia. Tem uma conversa da hora com ela. Conversa, fala, velho, isso daqui é... Ó, tô a fim de fazer isso. O que você acha? Porque qual que é o problema na maioria das vezes? O cara sai fazendo um negócio que a mulher nem sabe o que ele faz. Desde que a gente casou, a Mari, a gente tem conta conjunta. Todo o financeiro da casa, a Mari cuida. Ou seja, lá atrás tinha amigo meu que falava assim, mas a sua mulher sabe quanto você ganha? Você é louco, né? Como Tinha assim, isso. velho? Minha mulher sabe quanto eu ganho. O dinheiro é dela, velho. Assim como é meu. Não é meu o dinheiro, é nosso. É o nosso dinheiro. A gente tá construindo esse negócio junto. Ela sabe mais que eu, inclusive. Entende, não? Sim. Agora o cara sai lá. Aí a mulher fala, onde você tava? Não interessa. Eu tava trabalhando. Que bosta, velho. merda. Como não interessa? Depois quer que ela Aí fique parceira, você quer o quê? né? Que ela seja parceira no teu projeto. O projeto não é dela, porra, é só seu. Tem que ter esse alinhamento Então- de expectativa. Cara, mas é mais do que alinhamento de expectativa. É você sentir de fato no seu coração que o negócio não é você, velho. São vocês. Você tem que sentir isso no teu coração. Não é você, são vocês. Rodrigão, a gente tá falando de network, eu lembrei de um cara que você fez um network que eu acho muito legal, Beto Carreiro. Conta um pouco da história que você teve com o Beto Carreiro. Pode dar uma resumida, que eu sei que a história é grande, mas é muito legal o network que você fez com ele, né? Não sei se consciente ou inconsciente. Cara, o Beto, primeiro ele estava numa palestra em Florianópolis. Era um evento dos jovens empreendedores, de uma associação nacional de jovem empreendedor. Eu tinha fundado um negócio de jovem empreendedor em Guarulhos, na associação comercial. Depois me tornei vice-presidente do estado e me tornei vice-presidente do país, naquela entidade. E eu, depois da palestra do Beto, o Luciano Huck também palestrou naquele evento. Depois da palestra do Beto, eu fui para a sala do palestrante ali para fazer uma foto com ele. E a gente fez uma foto, eu lá de terninha, eu usava terno, gravata, cabelo todo escorrido para trás, cheio de gel assim para parecer mais velho, porque eu tinha, sei lá, 23, 24 anos e eu precisava parecer mais velho. Então eu andava lá, terninho, gravatinha bonitinho, cabelo para trás e tal. E cara, eu tirei a foto com o Beto e aquele cara, para mim, ele era o Walt Disney brasileiro, pô. E aí eu deixei a foto na proteção de tela do meu computador. Eu lembro até hoje, eu era patrocinado pela Lenovo, então tava lá na proteção de tela da Lenovo. A gente fez uma viagem, a Maria e eu, pra Las Vegas, e a gente foi fazer um programa, uma cobertura em Las Vegas. E eu fui comprar minha primeira câmera de vídeo na Frais, porque até então eu trabalhava com câmera, né, contratada, né? Como é o caso do Gui aqui. Eventualmente você pode contratar ele e a câmera dele. Eu fui comprar a minha própria câmera. E aí eu entrei no Frais, que é uma rede que tem nos Estados Unidos, e aí essa loja é uma loja de eletroeletrônicos. E eu entrei para comprar essa câmera. Tinha um vendedor brasileiro que foi apresentado a mim. O vendedor virou e falou, cara, sabe quem que eu tô atendendo que tá na loja? Eu falei, quem? Ele, Beto Carreiro. Eu falei, você tá de brincadeira. Cadê ele? E aí eu fui e tava o Beto Carreiro com mais 6, 7 pessoas. E aí eu falei, Beto Carreiro, que era, né? Tem gente que tá assistindo que não entendeu nada agora. Mas que tinha um jingle do Beto Carreiro. E aí, quando eu falei isso, ele, tudo bem. Aí eu fui, dei um abraço nele, falei, você não vai lembrar, mas eu tirei uma foto com você. Falei qual era o evento, ele lembrou do evento. Eu falei, você vai ficar aqui? Vou. Fui correndo no carro, peguei meu computador, voltei, abri a tela, tava ele lá com a foto. Pô, o olho dele encheu de lágrima, que ele falou assim, caraca, esse moleque carrega uma foto minha na proteção de tela. Se hoje alguém faz isso comigo, eu vou me emocionar também, né? Beleza. Peguei, mostrei pra ele e falei, pô, Beto, você vai ficar até quando? Ele falou, pô, vou embora amanhã. Meu voo, sei lá, meio-dia. Eu falei, pô, você não pode gravar comigo amanhã cedo, a hora que você quiser. Aí ele falou, então 6 horas no Treasure Island. E o Beto acordava muito cedo desde sempre. Cara, 5h30 eu tava lá no hotel, a Mariane e eu, montamos o tripézinho, tinha um microfone com fio, a coisa mais ridícula que existia. Uma câmera que a gente tinha pago $800, que pra mim já era uma fortuna.
E eu tô lá esperando ele descer. Desce ele, aquele bando de gente. Ele andava com arquiteto, engenheiro, criativo, diretor de arte, não sei o quê. O Alex, que é o filho dele, que hoje toca o parque. Chega todo mundo lá e ele vira e fala: Ô, Rodrigo, o nome do meu programa era Segredo de Sucesso. Ele fala: o segredo de sucesso é ter mulher bonita, né? Eu falei: tá, não sei o quê. Eu falei: que velho safado, né? Mas na verdade não era isso que ele queria dizer. Ele falou o seguinte: vocês têm filhos? Eu falei: não temos. Ele falou: então faz o seguinte, dá essa câmera pra tua esposa. Deixa ela usar essa câmera pra brincar aqui em Las Vegas e filmar a cidade. Você vai no Frais, o Hugo vai te levar lá, o Hugo era engenheiro dele, o Hugo vai te levar no Frais, ele vai comprar uma câmera profissional pra você, vai comprar microfone, bateria, tudo que você precisar, vai lá. E aí, cara, a gente começou a chorar, foi um negócio emocionante, eu tenho a câmera até hoje, tá lá no meu escritório. E foi um momento incrível. E aí, quando ele voltou pro Brasil, 2 dias depois, eu tava em Las Vegas ainda, recebi um telefonema do Vladimir, que trabalhava com ele, era assessor dele, que inclusive depois que o Beto faleceu, o Vladimir veio trabalhar comigo. E o Vladimir falou: o Beto quer que você venha no escritório assim que você chegar. E aí eu fui no escritório e aí a história começa. O Beto, muito pouca gente sabe, mas o Beto era sócio do Gugu. Então no programa do Gugu no SBT, metade do programa era do Beto Carreiro, não era do Gugu, né? O Gugu tinha metade da renda, a outra metade era do Beto. E o Beto foi quem lançou os Trapalhões na Globo. Então, os Trapalhões era do Beto Carreiro em sociedade com o Didi, né? Com o Renato Aragão. Mas ele era dono do produto Trapalhões, né? Engraçado, todo mundo vê ele com uma imagem mais... o parque e tal, um cara... O parque veio mas depois. como negócio, como o Walt Disney mesmo, né? O parque era... O Beto era um visionário, tanto é que assim, ele tinha aquele tanto de tempo que ele tinha na Globo, é porque ele vendia publicidade lá no começo e ele falava pra galera: eu não quero receber em dinheiro, eu quero em tempo de televisão. Então ele começou a ganhar tanto crédito em tempo de televisão. E aí, por que ele soltava a vinheta Beto Carreiro? Porque aquele tempo de televisão era dele. Ele não pagava por aquilo, ele tinha crédito. De venda ali, de comissão. Exatamente. E aí ele... Enfim, cara, é o trade-off do curto prazo pelo longo prazo, né? É um cara que quando tava lá vendendo na Globo, os outros vendedores que estavam vendendo também, que estavam recebendo comissão, estavam comprando carro, tava fazendo festa, e ele tava acumulando um ativo que faz com que ele conseguisse construir depois uma renda passiva, né? Que foi o que ele teve. Então, assim, o cara era um gigante, e aí, enfim, depois ele veio a falecer, mas antes dele falecer teve vários episódios incríveis, aprendi muito, ele comprou ele financiou muito dos ternos que eu tive, muitas coisas, enfim, foi um cara importante muito também. Muito legal. Rodrigão, a gente tá falando de líder, né? E o maior líder que já passou por essa terra é Jesus Cristo, né? Sem dúvida. Como é que foi sua ligação ali? Eu sei que hoje você é muito cristão e tal. Como que você começou a conectar? Ultimamente você se conecta muito, né? Isso faz muito. E as coisas vão acontecendo. Outro dia você foi dar uma palestra. Pô, tinha um cara tocando um culto ali maravilhoso. E, pô, uma puta energia. Daniel Berg. Daniel Berg, chama? Maravilhoso. Conta pro pessoal como é que foi essa conexão e o que isso tá te ajudando aos negócios. Essa conexão foi, sem dúvida, a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. E eu sempre falo que eu vivi nos últimos 4 anos uma transformação da minha saúde muito importante. Tem até foto depois para colocar IG, que é o antes e depois que eu tenho lá no meu Instagram, que é bizarro. A galera fala: pô, sério? E aí, de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, eu comecei a... Eu já ouvia algum louvor, eu já ouvia alguma música que eu achava bacana, eu já me sentia muito grato e abençoado por Deus, e eu tinha uma conexão ali rasa com Deus, né? Era isso. E aí, na prática, não tem como nem não me emocionar um pouco com esse tema, porque você, Flavião, sabe muito bem, e você foi pivô, né, desse meu encontro com Deus, porque você e a Ara te levou para esse encontro, depois você foi pivô e de alguma forma você até foi pivô do meu encontro com Deus, e eu acredito que o fato de eu ter me encontrado com Deus do jeito que eu me encontrei ajudou você a se encontrar também, né? Então, foi uma coisa muito curiosa. Eu sempre me senti abençoado, eu sempre fui grato, mas eu não honrava e não glorificava. E para mim essa foi a maior diferença. Foi começar a honrar, foi começar a glorificar.
e mostrar para as pessoas que tudo que eu conquisto e que tudo que eu faço, esse talento que ele me deu, vem de fato de alguém e vem de Deus. Então, esse encontro, Flavião, e eu agradeço a você, a área, eternamente, eu vou ser sempre grato. Eu já te falei isso, assim, hoje eu tenho claro que a minha vinda para Ribeirão Preto para viver esses 4 anos era um propósito de Deus. E deixar claro que eu sou só um instrumento lá de cima também, né? Eu e a Ara, né? Você fomos foi só um instrumento. Você né? foi junto com a Ara o grande instrumento, eu diria, né? Vocês foram, e é curioso como a história começa com a Ara indo na frente da Boali, falando, nossa, imagina se Deus nos abençoasse em ter uma Boali, depois vocês se tornam donos da Boali, e depois por conta da Boali a gente se conhece, e por conta de vocês eu passo a de fato frequentar a igreja. Também saudar os nossos pastores aqui, né? Pedro e o Paulo e o Pedro, né? O pastor Paulo e o Pedro, filho dele, que de fato são pessoas maravilhosas e que ajudaram nessa minha agenda, nessa minha construção. E hoje eu me sinto muito em paz. Eu acho que esse encontro com Deus, se eu for olhar para o que ele mais me trouxe, foi uma paz. Foi uma tranquilidade de saber que a minha vida está nas mãos dele. E não dá para explicar esse sentimento. Esses dias eu estava com uma pessoa em Miami, inclusive, e a pessoa perguntou para mim no jantar. Estávamos eu, ela e meu sócio, o Vitor, e ela perguntou. Ela falou, não, mas eu creio em Deus. Mas era bem parecido com a forma que eu também tinha Deus na minha vida. Aí ela falou, mas eu acho curioso isso, né? Como que é isso, Rodrigo? Eu falei, olha, eu sinto Deus. Crer em Deus depende da sua fé e ela é fundamental que você tenha. Mas quando você sente Deus, quando você sente a presença dele, quando você sente o carinho que ele tem por você, o amor que ele tem por você, tudo que ele pode te dar e tudo que ele te dá, não dá, é muito diferente de tudo. É muito diferente da fé só. Quando você sente a presença do Espírito Santo, assim como eu tô sentindo nesse momento, não tem amor maior. É de fato o melhor sentimento que a gente pode viver na vida. Hoje eu sinto isso, eu sinto essa presença. E é incrível, Flávio, porque desde então, Deus tirou algumas pessoas da minha vida e colocou outras pessoas. E todo mundo que entra são pessoas de Deus. Todo mundo. Né? E as pessoas que saíram, que de alguma forma ficaram afastadas da minha vida, eram pessoas de pouca fé, eram pessoas que de fato tinham algum conflito de valor que acabou fazendo com que essa pessoa se afastasse e eu me afastasse. E foi muito natural. Mas quem chega perto agora chega com a presença do Espírito Santo e isso tem sido de fato uma dádiva, tá vivendo isso. Ô Rodrigo, e te falei outro dia que a gente se encontrou, né? Uma coisa é um pastor falar de Deus, você já espera isso, né? Agora, um empresário de sucesso falar de Deus e estar conectado com isso, eu acho que impacta muito mais, né? A força que isso acontece é muito grande, né? Eu tenho, assim, vivido coisas interessantes nesse sentido, justamente porque essa mulher, por exemplo, que estava comigo, ela falou, nossa, Rodrigo, ninguém falou de Deus de uma forma tão profunda comigo que me tocasse tanto. Mas eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o respeito que ela já tinha por mim, por ser o empresário que eu sou, por ter conquistado o que eu conquistei e ter sido um cara que escolheu viver uma vida com Deus muito recentemente. Então, assim, a maioria das pessoas que talvez ela conheça e que tenham histórias com Deus são pessoas que estavam ali com uma vida sofrida, tinham perdido alguém, estavam com uma doença e aí foi buscar a Deus. Comigo não aconteceu nada disso. Minha vida estava incrível. Minha vida, eu sempre prosperei, eu sempre tive uma vida maravilhosa. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho uma empresa que está próspera. Eu estou financeiramente bem sucedido, estava tudo certo. Eu vou bem no triatlo, tá? Eu estou feliz lá.
E aí entrar para essa nova vida e viver essa vida com Deus sem precisar. Todos nós precisamos, né? É que a visão dela em relação a isso é que ela não precisa, assim, é que eu não precisava disso. Mas sim, eu precisava e hoje eu entendo isso. Legal. Que isso. Quer fazer a pergunta? Quero Você fazer uma vem- pergunta. Você vem ensaiando essa Porque a pergunta. oportunidade- Aliás, cara, cara, a vocês vão oportunidade receber é- um cara aqui daqui a pouco. Ah, Provavelmente, eu não sei se a minha entrevista vai pro ar antes ou depois da dele, porque eu sei que ele vai falar da corrida que a Boali tá Sim. patrocinando, que é a Botafogo Run, que é o Ceará. O Ceará foi jogador de futebol e foi um dos grandes laterais direitos que o Brasil já produziu. Foi campeão mundial com o Inter de Porto Alegre, em cima do Barcelona, e ele marcou nada mais nada menos do que Ronaldinho Gaúcho. E esse cara é um homem de Deus, né? E ele é uma das pessoas que Deus colocou na minha vida, né? E hoje o Levi, que é filho dele, hiper talentoso, tá trabalhando com a gente, tá fazendo projetos juntos. Então, é mais uma pessoa de Deus que Deus colocou na tua vida. Exato, que tá próxima hoje da minha vida. Então, fico muito feliz. Muito bom. Para finalizar, essa oportunidade de ter um franqueador e um franqueado na mesma mesa, eu vou trazer um ponto aqui. Eu sempre escutei muito que franquia não dava dinheiro. Hoje no mercado, muda hoje um pouco esse formato. Mas eu queria entender como que é o relacionamento hoje do franqueador e do franqueado e que dica vocês dão para quem quer ir para uma franquia, para quem quer assumir, qual caminho ele tem que trilhar. A franquia não dá dinheiro pra ninguém mesmo. Porque franquia dá dinheiro era eu pegar o dinheiro e dar pro Flávio, né? E eu na queria verdade é responder ao primeiro, contrário. Rodrigão. Eu queria responder Quer primeiro, porque primeiro, depois o depois especialista fica ali no especialista, né? Quando a gente comprou a Boali, a ideia era o quê? Pô, vamos comprar porque a gente não conhece no mercado. Não conhece no mercado e tudo mais. Então a gente comprou. Nós estamos no Ribeirão Shop Santa Úrsula e na Clínica Colusso, no Olhos d'Água. Eu comecei a ter contato com outros franqueados de outras franquias. E todos, ou quase todos, 90%, ficam muito bravos com as franqueadoras. Falam, os caras não me dão atenção e tudo mais e tal. E eu falei, gente, não. Pô, a Boali sempre me deu muita atenção. Sempre me deu. Tem lá, que se você fizer uma pergunta em 3 horas, os caras têm que te responder e tudo mais. E aí eu tinha uma dúvida na minha cabeça. Será que eles me dão atenção porque o Rodrigo mora em Ribeirão e eu acabei ficando mais próximo dele? Ou é todo mundo assim? Aí eu fui conhecer os outros franqueados. E todos os franqueados falam isso. Todos. Eu não conheço um franqueado da Boali que reclama da franqueadora. É impressionante. É impressionante. Então, a minha relação com a franquia eu não esperava isso, me surpreendeu demais. Sabe aquele negócio de entregou mais do que você esperava. Do que o entregável foi prometido? maior. É muito maior mesmo. Prometeu pouco, entregou muito, né, Flávio? Cara, eu acho o seguinte, na prática, Marquinhos, que toda relação comercial, né, seja ela franqueador-franqueado, ou seja ela uma relação comercial de parceria comercial, ela precisa cumprir, para mim, um princípio que é o que você ganha tem que fazer sentido para o que você me paga. É simples. Simples. O que você recebe de mim tem que fazer sentido para você pelo que você me paga. É simples. E a franqueadora, o que é uma franqueadora? A franqueadora, ela desenvolveu um negócio. Esse negócio gera uma receita por meio de parâmetros. E esta receita é aquilo que ela vai fazer com que outras pessoas possam receber. Beleza? Esse negócio é testado, ele é formatado. O que acontece na prática? O cara monta um negócio para ele. E aí ele franquia. Só que ele não pensou, por exemplo, como é que ele ia homologar fornecedor. A gente pensou. Ele não pensou, por exemplo, onde é que ele ia concentrar a cadeia de distribuição dele. A gente pensou. Ele não pensou, por exemplo, como é que ele ia construir a marca. A gente pensou. Ele não pensou, por exemplo, em como é que ele ia dar treinamentos. A gente pensou. Ele não pensou em como é que ele ia trabalhar as vendas de produto. A gente pensou. Ele não pensou em quais seriam os principais parceiros de negócio, que nosso exemplo, por exemplo, são os shoppings, são o próprio iFood, é um parceiro de negócio importante.
A gente pensou, a gente desenvolveu tudo isso para o franqueado, para o parceiro de negócio. E, acima de tudo, a gente mantém uma relação semanal com toda a rede, onde eu participo de uma live com todos os franqueados, toda segunda-feira, 19 horas. A comunicação, na maioria das franqueadoras, é o maior problema. A falta de comunicação gera problema, é óbvio. Mas isso acontece na tua casa, quando você não se comunica com a tua esposa, com o teu filho, acontece na casa do Flávio, acontece em todo lugar, acontece na empresa. Quando você não se comunica, você se estrombica, o Chacrinha já dizia isso. Então, a gente, de fato, montou uma franqueadora com um negócio muito pronto para ser franqueado. Rodrigo, 100% dos seus franqueados ganham dinheiro? Não. Não ganha. O que acontece quando o cara não ganha dinheiro? Duas coisas. Uma, a gente repassa a loja. Duas, ele fecha a loja. Já aconteceu? Já aconteceu. Qual das duas? Os dois. Já aconteceu de fechar e já aconteceu de repassar. Qual é o grande ponto aqui? Quando isso acontece, a gente detecta alguns parâmetros. Seja, o franqueado, quando veio, estava num momento da vida, depois de um tempo ele está em outro momento da vida, e aí ele, de repente, não dá a mesma atenção para a franqueadora, ou não dá a mesma atenção para o negócio, não dá a mesma atenção para o time. Qual é o papel do franqueado no nosso caso? Fazer a gestão dos números do negócio, a gestão do negócio e liderar o time dele. Se ele fizer isso bem, cara, 90% das vezes vai dar certo. E nos 10 que não dão, eventualmente você pode ter um ponto comercial que o fluxo era para a esquerda, virou para a direita, e aí você perdeu o fluxo, e aí aquilo ali atrapalhou a venda. Você pode ter, se o franqueado estiver no negócio, estiver em cima, você pode ter eventualmente, né, um franqueado que às vezes não está acompanhando tanto, que você vai ter um aumento no CMV, que é um SKU, é um indicador super importante para o nosso negócio, que é o custo de produto na venda. E aí, se você tem esse aumento de CMV 3, 4%, você, na prática, está tirando 7, 8% do resultado do negócio. Então, assim, existem variáveis que vão mexer no negócio, que vão fazer ele dar menos ou mais dinheiro, tá certo? Agora, de fato, o cara que compra uma franquia achando que ele investiu na poupança, ele está cometendo um equívoco. E sim, você tem razão, tem muito enganador por aí. Tem muita franquia por aí que vende alho e entrega laranja. Mas, pô, o cara que está comprando alho, ele tem que ir atrás, ele precisa saber, ele precisa estudar, ele precisa olhar. Então, uma das coisas que a gente procura fazer, e assim, hoje eu tinha uma premissa antes que era, eu vou crescer devagar para que a gente não tenha problemas. O que eu entendi? Que eu vou ter problema de qualquer jeito. É melhor crescer rápido. Por quê? Porque a hora que eu tiver com 200, 300 lojas, eu vou ter a marca tão conhecida, tão penetrada, que todo mundo vai estar ganhando dinheiro. E que a margem de 5, 10, 12% dos caras que não vão estar ganhando dinheiro vai ser a mesma. Entendeu não? Então não adianta. Não é porque eu tenho menos que, ao contrário, quanto mais eu tô abrindo loja, mais todo mundo está ganhando mais dinheiro. É ao contrário. Então agora eu estou acelerando mais a abertura. Tanto é que a gente tem 14, 15 obras nesse momento em obras para abrir. Obras, o cara tá lá montando a bola. E tem mais de 20 abrindo. Então, assim, já homologando ponto e por aí vai. Então, eu tô falando de 35, 40 novas lojas para os próximos 3, 4 meses. E a gente vai acelerar ainda mais. Então, esse é o momento pro cara que tá assistindo falar, pô, quero ter uma boalha, levanta a mão aí que esse é o momento. Legal. Dá um oi aí. Exato. Se conecta aí. Muito bom. E obrigado, Flavião, Que é isso, Rodrigão. A gente que agradece. pela oportunidade, pelo Antes de convite. terminar, deixa uma mensagem aí pro empreendedor, o cara que quer te seguir. Eu achei que tinha um rap pra mim aqui, galera. Infelizmente não tem. Mas não tem esse rap. Infelizmente não tem. Eu vi que é só propaganda da caixinha. Ô, Flavião, pô, que isso, meu? Não, brincadeira. O cara que quer se conectar comigo? Deixa uma mensagem pro cara que tá começando. Uma mensagem. Começando na jornada do A empreendedorismo. jornada do empreendedorismo. Às vezes o cara já te segue, né? E ele quer uma dica ou duas ali. O que você acha? Meu, é importante demais. Você tá começando, esse é o ponto crucial. Tem um negócio muito prático, que é o seguinte. A primeira coisa que vai acontecer
com as suas ideias e com aquilo que você tem vontade de fazer, é que você vai ter mais gente perto de você para falar para você que é melhor não fazer do que para fazer. Então a primeira coisa que vai acontecer é você pode desistir por conta dos outros. Não escuta a opinião de quem nunca construiu aquilo que você quer construir. Vai olhar para quem já fez, vai olhar para quem já construiu, conversa com essas pessoas. Essas pessoas é que são importantes. Ah, mas quem tá falando é minha mãe, ela me ama. Eu sei, eu também, minha mãe também me ama. O problema é que ela nunca fez uma boalha, ela nunca montou uma loja, ela não tem a menor ideia. Ela não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, ela não sabe. Quando eu falo em ser a maior do mundo, ela treme. Você acha que ela fala, não, claro, é muito fácil para você, vai lá fazer. Não. E é normal. E é normal. A partir do momento que você começar a ter resultado, ela vai falar assim, opa, realmente o negócio tá indo bem. Que é o jeito que minha mãe acha. Ela fala, nossa, vai ser a maior do mundo mesmo. Ela acredita. Por quê? Porque eu falo pra ela e ela tá vendo o resultado. Então, na prática, eu quero que você entenda uma coisa. Só tem uma coisa que vai falar mais do que você e a sua visão. São seus resultados. E aí é uma coisa que você vai precisar aprender bem. Você vai precisar entender que os seus resultados, eles vão trazer respostas importantes. Puta, Rodrigo, mas aí você tá falando isso, eu já tentei 3 vezes, quebrei a cara às 3. Você vai pra 4ª agora e você não vai errar o mesmo erro que você fez nas 3. Por quê? Porque se você for pra 4ª com os mesmos erros, você é muito burro. Você não aprendeu nada. Você é muito burro. Se você não é muito burro, pega todos os erros e faça de uma forma diferente. Geralmente, você vai ter que deixar o ego de lado. Porque o teu ego é mais arrogante que você. Você nem é um cara arrogante, você é um cara bacana. Mas teu ego, bicho. Então deixa ele de lado, deixa ele mais em casa. E começa a trabalhar com o teu coração, com a tua alma. Porque o teu coração vai querer escutar. O teu coração vai querer aprender. O teu ego, ele dificulta a coisa pro seu lado. Acho que é isso. Valeu, Rodrigão. Fechou? Obrigado pela Obrigado aula. pelo convite. Top demais. Obrigado. Quem quiser seguir o Rodrigo, obrigado. Rodrigo Barros. @rodrigobarros.rb. Segue lá. Em breve vai ter um workshop top aí pra vocês no ar. Meu pessoal. Abraço.